Estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo para o nosso bate-papo um grande amigo, engenheiro civil, Abílio Ribeiro Fernandes. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouco sobre esse momento tecnologia, né, que eu acho que é um tema importante para todos aí. Abílio, aqui nós temos uma pergunta que é chavão do programa. Certo. Então, claro que você vai ser alvo dessa pergunta também. Tá certo. Por que engenharia? O pai já era engenheiro, o tio mandou, como que foi a história? Conta para nós um pouquinho. A história, assim, essa história é uma história interessante porque a gente vive num país, né, em que temos uma relação humana muito forte, né? No nosso país, o sentimentalismo ele é muito forte. Se você sofreu uma multa, você pode se sentir indignado a ponto de chegar para o guarda e falar assim, pô, mas vai me multar? Né? Mas se você cometeu um erro, você tem que ser multado. Mas o sentimentalismo, né, que é enraizado no nosso país, leva a gente a se sentir indignado de ser multado. Né? Então nós temos na nossa relação, digo como povo, né, a questão da emoção muito mais à frente do que da razão. Né? Por mais que alguém tome uma atitude correta, sempre vai ter alguém que vai falar assim, pô, mas caramba, precisava ser tão duro. Né? Mas se é o correto, é o correto. Se você tem que ser multado, se você cometeu um erro, você tem que ser penalizado por ele. Em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar. Mas se isso acontece, se você vai viajar para fora do país, se você vai para a Europa e porventura você comete alguma infração, o guarda te penaliza. E não adianta você falar, pô, desculpe, eu não vi. Não vi. Não, mas tinha que ter visto. A gente sempre quer dar um jeitinho. Né? Então, nós temos isso enraizado no nosso país, né? Na nossa cultura, né? como povo. E eu, quando estava na época do colégio, tinha uma banda de música. E já estava fazendo colegial e já estava fazendo colegial técnico, porque sempre decidi, assim, vindo de uma família que tem um pai taxista e uma mãe dona de casa, eu falei, se eu não fizer alguma coisa, né, ou eu vou virar taxista ou dona de casa. Né? Então, eu já tinha dentro de mim a vontade de buscar fazer alguma coisa, né, porque você está acompanhando o teu crescimento como pessoa, como família, e vendo a dificuldade que é você conduzir a formação de uma família. Então, eu falei, eu preciso buscar. Né? Então, fui fazer colegial técnico e, em paralelo a isso, lógico, eu era jovem e tinha uma banda e tudo mais. Quando chegou na época da faculdade, né, pelo fato de estar fazendo colegial técnico, você já tem um certo conhecimento de algumas disciplinas. Né? No meu caso, eu fiz técnico em desenho de construção civil, então, ou seja, eu já tinha uma aproximação com a conhecimento do que seria engenharia civil, do que seria arquitetura, do que seria qualquer uma outra engenharia, então eu já tinha isso aflorado. E aí eu fui me aconselhar com meu pai, né, sobre o que fazer, né? A indecisão entre fazer engenharia, né, ou melhor, a indecisão entre fazer arquitetura, que era um curso que estava vinculado ao que eu já fazia, e fazer engenharia civil. E por que essa opção? Porque eu já percebia, naquela época, que eu, como técnico em desenho de construção civil, era abordado por qualquer um. Assim, ou, será que você não podia fazer um desenhinho para mim? Desenho. Essa é famosa, né? Não, que eu preciso ir na prefeitura. Eu só preciso... eu já fiz a casa. Eu já até sei como fazer. Mas precisava fazer o desenho técnico. Então eu percebia essa questão do lado emocional, da necessidade, e não do lado efetivo, prático, técnico, né?
que tem por trás de qualquer disciplina. Mas, no nosso país, né, eu falo muito isso, né, no nosso país é muito comum as pessoas se acharem técnico de futebol, médico, né, arquiteto. Engenheiro é difícil o cara se meter a ser. Hoje até tem uns paraquedistas que pensa que consegue, mas é difícil, né? Agora, se você ficar doente, cara, toma um remédio, minha tia. Ou seja, todo mundo se julga. Para ser juiz de futebol, então, nossa, todo mundo é... direto. Agora, o desenho, todo mundo sabe fazer. Então, e isso para mim, já naquela época, me incomodava. Porque eu falava assim, poxa, bicho, eu vou fazer 5 anos de faculdade para quê? Para depois uma dona de casa falar assim, eu fiz a decoração da minha casa, fui eu que fiz. Eu falei, pô, mas eu me formei para isso, para qualquer um se achar capaz de fazer? Né? Então, a opção da engenharia foi mais por conta disso. Né? Porque eu não via no nosso país entendimento da população de que a arquitetura também é um curso importante, de que tem muito estudo, tem muito conhecimento técnico por trás da arquitetura, mas nós temos um povo que se acha autossuficiente para isso. A definição que eu vejo assim bem clara da arquitetura é você verificar a necessidade, a arte e transmitir para o papel. Sim. Né? Sim. Digo papel, que hoje já não existe mais, né? Porque hoje a gente já é mais ecológico. Tanto que eles têm uma cadeira AutoCAD. que se chama História da Arte. História da Arte. Então, mas é essa concepção, mas o pessoal realmente não vê. Por causa desse lado emocional que toda a população... É um lado humana. O lado de humanas a população brasileira é muito, assim, né? Mas escuta, isso há quanto tempo que você enveredou na engenharia, que hoje está... Então, eu me formei no colegial em 87. Em 88, pelo fato de ter feito o colegial técnico, primeiro você é um adolescente sendo solicitado como depois que eu passei pela faculdade é que eu vi, você é um adolescente sendo solicitado como um jovem na faculdade. Então, ou seja, sem feriado, sem final de semana, né? Tem feriado na sexta-feira, prova na segunda, para você não ir viajar. Ou então entrega de trabalho na segunda, para você não ir viajar. Então, e aí quando eu me formei em 87, eu falei, eu vou me dar ao luxo de ficar pelo menos 6 meses sem olhar para uma folha de papel. Então, no ano seguinte, eu comecei a fazer um cursinho, porque como colegial técnico te embasa para você ser técnico. Né? A base é essa. Então, a base que eu precisava para depois poder prestar uma faculdade, eu tive que reforçar com um cursinho. Então, eu fiz cursinho da metade do ano seguinte em diante, para então, no começo do ano, prestar. Então, eu entrei na faculdade em 89. Né? 88, metade de 88 eu fiz cursinho, em 89 fui para a faculdade. Né? E só complementando essa informação, quando eu fui me aconselhar com meu pai, né, o meu pai virou para mim e falou assim, eu não estou entendendo. Engenharia ou arquitetura, mas você não gosta de música? Aí já é uma parte de arte, né? Ou você não gosta de música? Você não tem uma banda? Música não tem fronteira. Música não tem cultura. Se você for músico, você faz sucesso no Brasil, na Inglaterra, na China, na Índia. Por que você, se você gosta de música, por que você está pensando em engenharia e arquitetura? Então, são olhares, né? Quando eu falei isso para os amigos, para os meus amigos, que meu pai estava me aconselhando a fazer música, ele falou, pô, bicho, o pai desse cara, né? O meu pai, se eu falasse que tem uma banda, quero ser músico, ele me excluía. Primeiro ele me batia, depois ele ia explicar. Então, nem o jogador de futebol também, a mesma coisa. Hoje não, né? Na nossa época, né? Se pai quero ser jogador de futebol, vai trabalhar, para de inventar história, né? Hoje não, hoje os pais fazem questão de levar o filho na base do clube para, vamos lá para fazer um teste. De repente, porque vê aí as imagens aí do sucesso, né? De repente, acha que tudo vai ser sucesso. Só que não vê a proporcionalidade, né? Dos que tentam e dos que conseguem. Só aparecem os que conseguiram, né? Então é isso, a engenharia foi uma decisão muito calcada mais
na observação do que é o nosso povo, do que é... Não, o que eu queria exatamente observar. Na verdade, você usou muita lógica para tomar essa decisão. Sim. Na verdade, quando decidiu pela lógica, inverteu pela engenharia. Essa que foi mais ou menos uma clareza. Porque já naquela época, como técnico, quando você sofria... Ou seja, o amigo do teu tio que está fazendo uma reforma, ou, né, quando a coisa era arquitetônica, era vista pelo lado arquitetônico, a necessidade era superficial. Era só para ver se assim, o amarelo fica melhor que o marrom. Era só para ver isso. Quando os questionamentos eram técnicos, mais voltados para a engenharia, era assim, você acha que cai? Então eu falei, opa, a engenharia tem mais peso. O interesse é maior, né? A engenharia tem mais, valor, não seria, não desmerecendo a classe arquitetônica, né, os arquitetos, não, a categoria, não desmerecendo, mas é o meu olhar para o que a gente tem como povo, né? As pessoas se acham autossuficientes para comprar uma revista na banca e fazer uma decoração da sua casa, né? Até aí tudo bem, mas ao ponto de você definir, comprei um terreninho, vou fazer minha casa, e o cara, assim, vou copiar o muro do vizinho e vou depois copiar aqui. Ou seja, o cara não está preocupado se para onde quer o norte, intensidade de... E aí, intensidade de luz. E quando a gente pega obras, né, que têm séculos, e você começa a estudar e ver o que há séculos atrás já se pensavam com o uso de espelhos para refletir a luz do sol, que clareia. Ou seja, quando você para pensar no que é a arquitetura, ela é, primeiro, logicamente, a arquitetura existe muito antes da engenharia. Muito antes da engenharia. Né? Até no nosso país, eu tive a oportunidade de trabalhar com um engenheiro da primeira turma de engenharia, formado pela Poli, né, que era arquiteto. Eu conheci também, eles chamavam de engenheiro arquiteto. Então, na verdade, a primeira turma, né, já é falecido, Dr. Roberto Cerqueira César, né, que Deus o tenha, né, um excelente arquiteto, mas formado pela USP na primeira turma de engenharia. Ou seja, mas era arquiteto. Então, assim, O curso era engenharia, só que tinha uma especialização lá dentro de arquitetura. Não, ele era formado arquiteto. Ele se formou arquiteto, né? Mas já existia a faculdade de arquitetura no nosso país antes de ter engenharia. Sim. A engenharia veio depois, né? Como especialização técnica, né? A arquitetura, quando se falava em construção, se pensava só na arquitetura, né? E a arquitetura, pelo lado... na verdade, pelo lado, a engenharia era só militar nessa época. Sim, você Por que engenharia civil? Porque só existiam engenheiros militares. Engenheiros militares. A engenharia na construção de pontes, na construção de barragens. Né? A engenharia... Mesmo fortificação, a construção civil hoje. Eu nunca tinha pensado por isso. Essa é a história mesmo. Então, a engenharia era dada como ensinamento aos militares. Sim. Existe a arma de engenharia no Exército. Sim, né? Com certeza. E você tem infantaria, intendência, cavalaria, artilharia e engenharia. E tem logística. Intendência. Está dentro da intendência. Nós vamos fazer um intervalinho? Está ótimo. Aguarde, já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos
dos profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu vou fazer aquela recomendação a você, telespectador. Caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos continuar aqui com esse bate-papo gostoso com o Abílio, porque agora ele vai contar um pouquinho para a gente de uma empresa da qual ele é diretor, e a Catedra é uma empresa especializada em revestimento de fachada. Correto. Certo, Abílio? Correto, correto. Como que encaminhou assim para a área de revestimento? Assim, eu já, na época que eu fazia faculdade, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de trabalho, né? É um segmento específico da área de engenharia, né? Que trata do revestimento da fachada. O revestimento, nesse caso, bem entendido, o revestimento técnico, ou seja, não é o revestimento com uso de argamassas, como a gente conhece comumente fachada, né? São fachadas técnicas que usam materiais adaptados, né, produzidos especificamente para esse uso, né? Então, são revestimentos que são, na verdade, não assentados, como a gente tem... São fixados. Né? São fixados, tá. Né? São instalados sobre a fachada. Ou seja, com o uso de insetos metálicos, né, que a gente chama fixação pontual, ou seja, com o uso de estruturas metálicas auxiliares, que aí são fixações contínuas, né? Então, esses são os dois tipos de sistema de fixação que existe. Esse serviço, né, ele teve o seu desenvolvimento muito grande nos Estados Unidos. Nós estamos falando aí a década de 70, né? Os Estados Unidos começou a desenvolver sistemas para revestimento de fachada. A gente sabe que lá, até por conta de uma condição climática, né, você tem um período do ano limitado para que você possa trabalhar, porque você tem chuva, você tem frio, você tem neve, né? Então, o revestimento da fachada tinha que ser alguma coisa que fosse prática, que fosse rápida de ser executada. Então, a maioria... Também suportasse essa diferença de temperatura, sim, né? Sim. Para isso tem todo um trabalho de tratamento termoacústico, né? Então, mas sim, fazer um revestimento de uma fachada como nós conseguimos fazer no nosso país, ou seja, com assentamento convencional e que logicamente tem toda a sua sistemática, mas também tem um tempo maior, para eles isso não seria adequado, né? Então, daí o desenvolvimento de sistemas para revestimento de fachada, seja com vidro, seja com placa de rocha, né? Hoje existem vários materiais, né, com o uso de sistemas. E aí foi que, dentro desses segmentos, que a empresa acabou se especializando, né? A empresa nasceu tendo como carro-chefe o uso da rocha, né? Então, ou seja, o granito, o mármore, né, o limestone, que também é um tipo de rocha, foram materiais que nós começamos a trabalhar
Logicamente, calcado numa experiência trazida de fora, né? Uma experiência do que já se fazia nos Estados Unidos e na Europa, né? A gente, então, começou a adaptar os sistemas para o nosso uso, né? Então, basicamente, o nosso trabalho consiste do uso de inserts metálicos em aço inox, né? Onde esses inserts são fixados sobre uma superfície de concreto, né? E aí tem toda uma sistemática de regulagem para que a gente possa pegar uma placa de rocha e instalar sobre esses inserts. Então, aí, logicamente, tem todo um dimensionamento para isso. Né? Eu estou olhando o seu catálogo aqui, estou vendo exatamente, ele permite essa pequena flexibilidade para você poder fixar a placa que é rígida e está moldada. E eu estou olhando aqui também, né, porque aí, em função da arquitetura, né, você pode ter esse fixador aparecendo ou não, que é o chamado visível e invisível. Né? Aí nós já estamos falando de um outro material, que é, no caso, o porcelanato. Né? O porcelanato é um material que hoje está sendo muito difundido para o uso como material de revestimento de fachada. Logicamente, o porcelanato foi desenvolvido para uso como assentamento convencional de piso. Né? Só que nós estamos conseguindo desenvolver, ou já temos sistemas hoje para o uso desse produto como forma de revestimento em fachada. Né? Então, que também não é uma novidade. Né? Na Europa já existem sistemas que usam porcelanato há mais de 20 anos. Né? Nós mesmos já temos sistemas para revestimento de fachada desde 2007. Né, que nós temos sistemas para... Né, e, lógico, entre o sistema visível e o sistema invisível, isso assim, fica muito a cargo do cliente, né, da especificação arquitetônica do que vai se fazer. Né. E o que nós temos feito ao longo dos anos é justamente isso, é a diversificação dos materiais para essa finalidade. Então, a empresa nasceu tendo como carro-chefe o granito. Né? E daí, se isso sempre foi uma vontade nossa, de desenvolver sistemas para outros materiais. Quer dizer que, então, esses fixadores são desenvolvidos por vocês mesmo? Sim. E aí, aprimorar tecnologicamente? A empresa, ela vem da escola do sistema de fixação alemão. Por mais que os sistemas para revestimento de fachadas, seja com uso de rochas ou até com outros materiais, teve o seu start nos Estados Unidos, a Europa desenvolveu bastante nesse mesmo segmento, né? E aprimorou bastante. Né? Tanto que na época que surgiu o sistema de fixação nos Estados Unidos, eles eram muito brutos, né? E partiam do uso de cantoneiras e de chapas metálicas em que você rasgava a ponta da chapa e dobrava uma aba para baixo e uma outra aba para cima, e aí você fazia uma fenda na espessura da placa. Né? Você fazia uma fenda com a maquita para poder então encaixar essa aba. Né? Na Europa, mais especificamente na Alemanha, né, se desenvolveu o uso do pino. Então, ou seja, você deixa de dobrar a chapa, faz um furo e conecta um pino. E você deixa de rasgar, ou seja, deixa de fazer uma fenda a resistência da peça. Você aumenta, com um uso do furo, você aumenta a capacidade de resistência da pedra, ou seja, diminui a fragilidade que era gerada pela fenda. E ele ultrapassa a peça. E aí na espessura, né? Ele ultrapassa e colocado um pivô lá na frente, é isso? Não, você tem uma placa de rocha, né, que tem uma espessura. Né? Normalmente essa espessura você trabalha ou com 3 centímetros ou com 2 centímetros. Né? E aí você faz um furo na espessura da placa. Na espessura? Na espessura da placa. E aí... Então o pino entra dentro da placa. E quimicamente ele é fixado? Não, mecanicamente. Mecanicamente. O pino fica dentro da espessura da placa, e aí você tem um insert metálico onde está fixado esse pino, que sim,
metade do pino está segurando uma placa e a outra metade do pino já está servindo de espera para a conexão da próxima placa. Tá, mas ele não chega a ultrapassar a placa. Não, então não tem que colocar não. Ele não... A placa pode ter 80 centímetros de largura por 1 metro de altura, né? E o pino entra dentro da espessura da placa a uma profundidade de 35 milímetros. Tá, e ele segura toda... E, logicamente, se você tem um pino de um lado de uma placa e o pino do outro lado, esses 2 pinos estão suportando o peso dessa placa toda. Entendi. Né? São 4, né? São 4 pinos. Né? Assim, logicamente, eu estou só dando uma explanação superficial. Né? Porque a sua empresa trabalha especificamente nessas fixações. Sim, assim, como nós descendemos da escola do sistema de fixação alemão, toda a nossa técnica está calcada nisso. Então, ou seja, está calcado no desenvolvimento de peças que já foram desenvolvidas lá fora. O que a gente vem fazendo é aprimorando, porque para cada tipo de obra, às vezes, requer uma fixação específica. Né? Mas a gente sempre desenvolve o insert ou a solução de fixação calcado no que a escola tinha como referência, tinha como base. Né? A escola do sistema de fixação alemã, diferente do que era feito nos Estados Unidos, ela parte de sistemas mais autônomos. Ou seja, com uma peça só, né, você consegue regulagem nos 3 sentidos, seja vertical, lateral ou na profundidade para regulagem de prumo. Trabalha nos 3 eixos, né? Trabalha nos 3 eixos. O sistema de fixação americano, né, por muitas vezes, tinha determinadas limitações nesse sentido. Né? Consegue ajustar na altura, na profundidade, mas lateralmente, às vezes, não conseguia, porque também não tinha muita preocupação com isso, já que você faz uma fenda na placa, então, ou seja, o ajuste lateral era mantido pela fenda. Né? No sistema alemão, né, tudo isso foi evoluído para que o sistema desse capacidade de ajuste nos 3 eixos. Né? Então, o que a gente faz hoje é continuar seguindo dentro desse conceito, né, de que o sistema sempre permita o ajuste nos 3 sentidos. Né? Mas hoje já tem muita coisa mais desenvolvida. Né? Abílio, uma curiosidade. Essa fachada, obviamente, ela tem que ser estanque. Sim. Na junção de uma placa com a outra, você tem um elastômero ali de vedação? Isso que você está citando, Egidio, é uma coisa interessante pelo seguinte. Quando surgiu sistemas de revestimento de fachada lá nos Estados Unidos, né, você está envolvendo a metalurgia, está envolvendo as mineradoras, né? Ou seja, está envolvendo 2 segmentos, seja o de extração de rocha, seja o da metalurgia na confecção dos insetos metálicos, mas esses 2 ramos não eram suficientes para dar força ao uso do sistema, que na época estava muito em alta o uso do alucobond, ou, né, do ACM, né, que são revestimentos laminados, né, em aço inox ou em alumínio. E isso estava muito em alta nessa época. E sim, entre placas de alumínio composto, vamos falar tecnicamente para não usar o nome comercial, em placas de alumínio composto você usa a vedação com silicone. E aí, logicamente, o americano trouxe também, para dar força ao uso do sistema de revestimento em rocha, trouxe também essa questão da vedação como mais um integrante, né, do que seria a vedação. Com a evolução disso na Europa, a Europa, através de vários testes e através de vários ensaios, conseguiu provar que não há necessidade do uso da vedação. Muito pelo contrário, quando você tem uma fachada revestida em rocha, em placas de rocha, em que a rocha faz parte do sistema, ou seja, ela tem
você tem que dimensionar, porque ela também vai trabalhar aos esforços de flexão, também vai trabalhar aos esforços de dilatação térmica, então ela faz parte do sistema, não é só dimensionar o insert para suportar a carga, seja carga de peso próprio do material que está sendo utilizado, seja carga de vento ou sucção. Né? Então você não dimensiona só o insert, você precisa dimensionar a rocha, porque ela é parte integrante do sistema, ela tem que suportar os esforços aos quais vai estar sendo solicitado na fachada. E a Europa, né, no caso, conseguiu provar que sim, a vedação só piora o revestimento. Porque quando você veda, você faz com que a fachada se torne estanque. Monobloco. Sim. Você torna uma fachada monolítica, mas você está esquecendo que a ação do calor sobre essa fachada vai transferir esse calor para a parte interna, porque você tem um vazio, né, que é provocado pelo sistema de fixação. Né? Então, esse vazio ele também aquece, né, porque a incidência do sol aquece a placa, que transfere calor para esse colchão, que gera uma pressão negativa. Então, ou seja, a pressão interna, que é composta pelo colchão de ar, ela é muitas vezes maior do que a pressão externa. Então, a Europa entende que se você não tem a vedação, você tem um alívio da pressão. Né? Abílio, Bem explicado. eu vou ser sem educação agora. Nosso tempo acabou. Tá certo. Mas nós vamos continuar. Mas, olha, promete para a gente que volta. Eu prometo, eu volto sim, com todo prazer. Muito obrigado por ter vindo hoje, bater esse papo gostoso com a gente. Joia. E quero que você deixe as suas considerações ao nosso telespectador. Eu agradeço a todos, fico muito lisonjeado pelo convite feito por vocês, né, para vir participar desse bate-papo. Acho muito importante, né, é um segmento da engenharia que só tende a crescer cada vez mais, né, é um segmento específico, né, e um segmento que tem um fundamento técnico muito grande, né. Então, espero que a gente tenha oportunidade de participar de outros e falar um pouco mais sobre isso. Agradeço profundamente. Com certeza. Obrigado, Abílio. Obrigado, Paulo. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser.